Quarta parte. Cura espiritual sem palavras nem pensamentos. Para além de palavras e pensamentos. Através de estudo e meditação, em virtude de uma vivência da verdade e mediante exercícios constantes, se tornam os princípios da cura pelo espírito parte integrante da nossa consciência. Visam as explanações deste livro a acelerar a transição de uma concepção imaterial da vida para a consecução daquele espírito que estava em Cristo, o Jesus. O homem de verdadeira consciência espiritual, compreendedor dos princípios da terapia espiritual, tem o poder de realizar curas. Espiritualmente consciente, porém, não é o homem que se contenta com o conhecimento apenas intelectual desses princípios. Não se trata de fazer pronunciamentos afirmativos ou negativos, e não se trata de fazer uso de forças mentais ou da ciência humana. Ninguém possui por si mesmo compreensão suficiente para curar uma simples dor de cabeça. O Espírito de Deus gerado em nós, que trouxemos a esta vida terrestre como um dom divino ou que alcançamos por meio de exercícios. É esse Espírito que realiza a cura. Um livro como este não é senão um meio para desenvolver a experiência consciente do Espírito de Deus. Resultado positivo não só na terapia, mas em qualquer plano de realização espiritual. É algo que transcende qualquer conhecimento que tenhamos ou possamos adquirir. Verdade é que os conhecimentos que adquirimos têm a sua finalidade, mas essa finalidade consiste em nos conduzir em rumo à realidade da consciência espiritual. É difícil para muitos assim chamados metafísicos compreenderem que todas as verdades por eles conhecidas e estudadas não são um poder divino e não os levam à experiência de Deus. Não lhes garantem orientação, nem saúde, nem a força de Deus. O erudito vive, geralmente, na convicção de que o fato de ler livros, frequentar igreja ou tomar parte em cursos faça dele algo peculiar aos olhos de Deus. É certamente melhor fazer tudo isso do que não fazê-lo. Entretanto, a verdade espiritual se torna lei de Deus em nossa vida somente na razão direta que a realizamos em nós. Não nos esqueçamos jamais desta verdade. Deve, em primeiro lugar, haver conhecimento, depois vem a realização. Pode acontecer que durante um ano estudemos a verdade, realizando-a em algum ponto particular, e assim nos entregamos à guia divina. Nesse ponto particular, não como se Deus se parcializasse, mas como nós o conscientizamos parcialmente. Porquanto agora vemos como que em um espelho, obscuramente. Depois, porém, veremos face a face. Vemos agora como que através de um vidro escuro, mas esse vidro escuro não desaparece subitamente. Ainda que com cada nova compreensão ele se torne mais claro, até que por fim apareça perfeitamente transparente e vemos Deus face a face. Desse modo, por exemplo, muitos de nós que trilham este caminho principiaram com o estudo de um determinado ensinamento, adquirindo um vislumbre de Deus como sendo a vida. No princípio, talvez tenhamos repetido isto apenas com palavras, concordando intelectualmente com a verdade. Eventualmente, porém, chegamos a um ponto de transição e conscientizamos. Deus é vida. Minha concepção de vida, humanamente limitada, lá se foi. Já não é necessário realizar a saúde. Não há mais idade e por isso não há necessidade de realizar juventude. A minha vida deixou de ser minha. Ela é a vida de Deus. E esta vida é sempre vivida sob o signo do infinito
e do eterno. A partir desse momento, quando enxergamos que Deus é vida e a vida é Deus, começa a melhorar o estado da nossa saúde corporal. Possivelmente, com isto, não melhorarão as nossas condições econômico-financeiras, mas, algum dia, teremos a mesma experiência no plano da nossa prosperidade material. E subitamente compreendemos que os bens da vida não são algo que devamos adquirir, mas que já estão presentes em nós. Se fizermos essa conscientização, já não há necessidade para realizarmos os bens da vida. Todas as verdades que lemos na Bíblia ou em outros livros de sabedoria espiritual só funcionam como verdades na proporção que nós as vivermos conscientemente. Podemos ter conhecimento de maravilhosas experiências vividas por pessoas espiritualmente iluminadas, mas, com todos esses conhecimentos, pedimos apenas emprestado o óleo dessas pessoas e nos alimentamos dos benefícios do seu estado de consciência. Tal coisa se permite a discípulos novatos e neófitos, e é eficiente até certo ponto, mas, se nós mesmos despertarmos para a consciência espiritual, seremos do número daqueles que, uns 20 anos mais tarde, dirão: naquele tempo nos contaram coisas maravilhosas, mas hoje isto já não é necessário. Lembremo-nos de que a verdade espiritual é parecida com uma conta no banco, da qual não podemos retirar mais do que depositamos. A verdade em si é infinita, mas a nossa conscientização da verdade é proporcional ao grau do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso amor, do trabalho e sacrifício que empregamos para adquiri-la. Requer esforço, requer trabalho. É um trabalho de amor, e por isto, quem não trabalha com amor não ofere vantagem maior do que valem o pouco tempo e trabalho, o esforço ou dinheiro que nisto empregou. Estudar, ler, meditar, ponderar, ouvir. Tudo isto são passos que, em última análise, nos levarão ao ponto em que diremos: eu era cego, e agora vejo. A verdadeira cura se baseia no fato de que nenhum acervo de coisas que soubermos de Deus ou do homem está em condições de solver um único problema, nem de curar uma única doença. O que esses conhecimentos podem fazer é apenas tranquilizar-nos, até que ingressemos em uma atmosfera de paz e nos sintamos realmente como que flutuando em Deus. Não dormentes nem mortos, nada disto, nem em uma espécie de hipnose, oscilando a meio caminho entre dois mundos. O que experimentamos é uma paz que transborda de vitalidade. É a paz que ultrapassa toda a compreensão humana. Neste estado, não nos é possível adormecermos, nem temos vontade de tornar a dormir jamais. Temos desejo de ficar acordados para sempre e permanecer para todo sempre neste estado de intensa vigília. Estamos em um estado de pleno despertamento e consciente vitalidade, e ao mesmo tempo em uma profunda paz e tranquilidade. Quando nos achamos nesse estado de absoluta quietude, acontece algo que faz romper a bolha. E quando emergimos das suas profundezas, depois de minutos, horas ou dias, verificamos que o nosso problema está solucionado. Está solucionado porque o problema, seja qual for a sua natureza, era uma imagem mentalmente criada e baseada em uma concepção material da lei da vida. Talvez a tenhamos apelidado de lei do karma ou a lei de causa e efeito. O que o homem semear, isto ele colherá.
Quem semear na carne, da carne colherá perdição. Mas quem semear no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Mas não nos esqueçamos de que por Moisés foi dada a lei, mas por Jesus Cristo vieram a graça e a verdade. A lei é para os que vivem humanamente, a graça é para os que vivem espiritualmente. No momento em que estivermos dispostos a abrir mão da lei, da autopreservação, da autocomplacência, da condenação de nós mesmos e da condenação de outros, dispostos a vivermos no amor, isto é, na experiência de Deus, que é igualmente Pai de todos nós e, como Filho de Deus, nos amarmos uns aos outros e compartilharmos os nossos bens, nesse momento verificaremos que se deu uma grande mudança em nossa vida. A partir daí, não mais sucumbiremos à tentação de querermos providenciar por nós mesmos o nosso sustento, do mesmo modo que não estamos dispostos a roubar algo aos outros para o darmos a nós. Porque compreenderemos que essa tentativa de querermos providenciar por nós mesmos o necessário sustento seria o mesmo que derivar o nosso suprimento do mundo de causa e efeito. Esses bens que, de momento, se acham provavelmente nas mãos de outra pessoa e que amanhã esperamos possuir como propriedade nossa. Nunca tornaremos a desejar algo que já exista no mundo de causa e efeito. Estaremos dispostos a colher os bens da vida da fonte do infinito e do invisível. Estaremos dispostos a esperar com paciência até que possamos conscientizar a presença de Deus, na certeza de que essa conscientização é plenitude. A palavra-chave é plenitude ou plenificação. Essa plenitude não aure de algo já existente, mas sim da fonte do nosso interior, de onde o Pai nolo envia. O que exclui, todavia, que esses bens já existam em alguma forma, humanamente ou material, lá fora. Espiritualmente, somos infinitos, infinitos como Deus. E por isto é pecado desejar alguma coisa. Temos de pedir unicamente que o próprio Deus se dê a nós e nos beneficie com a sua graça. Isto é pedir, bater e receber. É este o único desejo legítimo. Mas, se reduzirmos o nosso desejo, o nosso pedir, o nosso bater, o nosso buscar a alguma forma de bem material, estaremos sujeitos ao senso material da lei. Quando o mestre estava com fome e foi tentado para produzir pão, disse ele: "Não. Vai atrás de mim, adversário. Não farei nenhuma exibição pessoal." 3 vezes foi ele tentado a fazer uso do seu poder pessoal, e 3 vezes se recusou o mestre a fazê-lo. Compete a Deus sustentar-me, compete a Deus o domínio, e não a mim. E assim, recusando-se a produzir coisas, provou que estava acima da lei da mente e da matéria. Havia ingressado na zona do puro espírito, do reino de Deus, onde é do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Não se trata de dar-nos um método para alcançar o reino, mas dar-nos o próprio reino. Todo sofrimento que no mundo existe nasce do fato de estarmos sujeitos à lei de uma concepção material da vida. Toda vez que nos defrontamos com uma lei material ou mental, devemos remontar ao princípio fundamental, neutralizando-a deste modo pela compreensão de que não há poderes, mas que Deus é o único poder. Deus é um Deus zeloso. Não cede o seu poder nem a mim, nem a ti. Assim como a inspiração que se apodera de todo homem genial não é desse homem, mas é do próprio Deus, que flui através do homem. Assim flui também o poder de Deus através de ti e através de mim. Se alguém pensa que os dons que possui são dele, verá que em poucos anos se esgotarão e desaparecerão. E acaba sendo reduzido a um deserto,
Nem compreende por que não lhe vêm mais ideias novas. É que ele considerava esses dons como sendo dele mesmo, propriedade única e exclusiva. Julgava que Deus lhe houvesse prestado um favor especial, dando-lhe esses talentos. Nunca Deus dá o seu talento a ninguém. Deus retém os seus dons em si mesmo, manifestando-os livremente e jubilosamente através de nós. Mas nunca abre mão dos seus dons, que continuam a ser os dons de Deus. Os que sabem disto nunca se sentem privados desses dons, nunca deixarão de ter a inspiração, porque a inspiração não é deles, a inspiração é de Deus. E o homem não passa de um instrumento ou canal através do qual eles fluem e se manifestam ao mundo. Se a inspiração limitada, se os bens da vida, saúde, dinheiro, oportunidades, aparecem de algum modo restritos, é certo que está em ação alguma ideologia errônea e generalizada sobre a lei. E então estamos sujeitos a essa lei e sofremos, porque vivemos na ilusão de sermos nós mesmos criadores, em vez de reconhecermos que há um só Criador. Essa ideologia de uma criação dual tem a sua base no ego. No paraíso do Éden acreditou Adão que ele e Eva fossem os criadores. Hoje em dia o homem descobriu a sua mente e julga que, com o poder da mente, possa ele criar coisas boas e coisas más. Finalmente, porém, deve o homem convencer-se de que ele não é o Criador. Pode ser sim um instrumento pelo qual o princípio criador funciona, mas o homem mesmo não é criador. A nenhum homem, a mulher alguma, foi dado o poder de criar a seu bem mentalmente, ou de destruir mentalmente esse bem. Toda vez que alguém se julgar um criador no plano mental, está em ação o ego. Do mesmo modo, quando julga poder criar algo no plano material. Quando o homem abandona toda a pretensão de ser um criador e reconhece que todas as formas dos fenômenos visíveis têm a sua origem no mundo invisível, então vive ele no mundo da realidade. E então todas as coisas criadas, inclusive o seu corpo, cantarão harmonia. Somente enquanto perdurar a crença generalizada de sermos criadores e possuirmos uma existência separada de Deus, reinarão a desarmonia e a discordância em nosso corpo, em nossas relações sociais e em nossos negócios. Observemos a maravilha que se revela em nossa vida quando abandonamos a crença dualista de que Deus reine sobre verdade ou erro, sobre amor ou ódio, quando de todo o coração abraçamos o princípio do poder único. Quando deixamos de nos defender contra as sombras projetadas na parede, um nada. Quando desistimos de empreender campanha contra os erros do mundo, contra os tiranos e os poderes desta terra. Observemos o que acontece quando tu e eu atingimos o estado de consciência que nos revela o inimigo como um braço carnal. Seja qual for o seu tamanho e a sua força, não passa de um braço carnal, um nada. A luta não é vossa, é de Deus. Ficai quietos. Há um só poder. Faze as pazes com teu adversário. Não afirmes nada, não negues nada. Fica quieto. Entrega-te à paz. Aguarda a palavra de Deus. Quando vier, será forte e poderosa, mais aguda que uma espada de 2 gumes. O nosso conhecimento nunca será mais penetrante que essa espada de 2 gumes. Nossos pensamentos e nossas forças de concentração nunca operarão milagres. Mas se vivermos esses princípios, veremos as maravilhas da graça. Por esta razão, escolhamos certas verdades e comecemos a viver de acordo com elas. Principiemos com a verdade importante do poder único. Ou seja, Deus é o único poder. Por isto, não temerei o que os homens me possam fazer. Não temerei bacilos, nem infecção, nem contágio. Nem temerei poderes humanos. Há um só poder, o infinito, invisível.
Se nos apegarmos firmemente a isto, o nosso caminho será harmonioso. Não quer isto dizer que tenhamos 100% de sucesso, porque a pressão que o mundo exerce sobre nós é grande. Jornais, rádio, televisão, conversas, boatos, tudo isto nos hipnotiza e nos leva à tentação de reconhecermos um poder separado de Deus. Que de vez em quando sucumbamos a isto não nos deve angustiar. Nada há de que nos devamos envergonhar. Todo homem aqui na terra tem tido momentos em que as tentações do mundo se infiltraram nele, convencendo-o de que existiam poderes fora dele. Quem esteve jamais livre de qualquer tentação? O próprio Jesus foi tentado. Tentações se aproximaram de todos os grandes mestres e seus discípulos. Todos são tentados a admitir um mundo separado do mundo de Deus, um poder fora do poder de Deus, alegrias fora das alegrias de Deus, profetas ao lado dos profetas de Deus. Se isto nos acontecer desta ou daquela forma, reconheçamo-lo como tentação e armemo-nos de coragem. Comecemos de novo, firmes na convicção de que existe um único poder, Deus. E continuemos em um estado de receptividade, permitindo que se revele através de nós. Tenhamos a certeza de que as coisas vão bem se conseguirmos verificar, até certo grau, a atividade de Deus em nossa vida. Toda vez que nos ocuparmos com curas espirituais, tenhamos a nítida consciência de que por nós mesmos nada podemos fazer, mas que o todo, a plenitude, a perfeição do Pai pode derramar-se em nós, ressuscitando os mortos, curando os enfermos e saciando os famintos. De mim mesmo nada sou, mas porque eu e o Pai somos um, por isto o todo, a plenitude e a perfeição do Pai podem manifestar-se através de mim e como sendo meu próprio eu. Por isto, aonde quer que eu vá, a glória de Deus segue à minha frente com grande esplendor, fazendo-me sentir a sua presença. Mantendo em nós esse senso de ego-vacuidade, iniciando cada dia com essa conscientização, não tardaremos a ver que até as flores florescerão em nossa presença, porque a presença será uma bênção ininterrupta, mesmo para aqueles seres que nem sabem quem somos, o que somos e por que assim somos.